hoje nós vamos falar sobre barroco. Mas antes de começar o nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, o barroco também é chamado de seiscentismo, porque ele vai acontecer aí por volta do ano de 1600 até 1768, tá? No Brasil, é claro. Bem, o barroco vem do espanhol barroco, que é uma pérola irregular. Pensar em barroco, você vai pensar naquilo que é irregular. Vamos pensar na Europa. O que veio antes do barroco? O que vem antes do barroco é o classicismo, dando aquela ideia do clássico, da clareza, né, daquilo bem estruturado, né, até a arte do período do Renascimento é uma arte bem simétrica, né, bem centralizada. Agora não, tá? Por quê? Vamos ver alguns fatos que vão influenciar isso. O primeiro fato que vai acontecer vai ser a Reforma Protestante. Você já estudou sobre isso. A Reforma Protestante ela vai acontecer no ano de 1517. A Reforma Protestante ela acontece um racha na Igreja Católica. E a Igreja Católica começa a perder muitos membros. E aí a Igreja fica sem saber o que fazer. Então, o primeiro passo que a Igreja vai fazer, olha, vamos fazer aí a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma ela vai acontecer por meio do Concílio de Trento. É uma reunião onde a Igreja vai se reunir, a liderança da igreja, para tomar algumas medidas. A primeira medida vai ser a reafirmação da autoridade papal. O Papa é a autoridade. Segunda, vamos fazer medidas disciplinares para disciplinar quem está fugindo da regra. Tá? Vamos reafirmar e consolidar os princípios doutrinários da igreja. E terceira medida, né, vamos fazer o Index, né? Que vai ser um catálogo de livros proibidos. Quem for pego vai sofrer algumas punições. E aí vamos ter o retorno da Inquisição. Aquilo que acontecia na Idade Média vai retornar agora, né? É claro que não tanto quanto foi a Idade Média, mas vamos começar a perseguir artistas. Então vamos perseguir artistas, escritores, pensadores, qualquer pessoa que tentasse colocar qualquer coisa que fugisse daquilo que a igreja pregava, tá? E aí a gente vai ter julgamentos, pessoas presas, condenadas, torturadas, tá bom? A igreja começa a torturar uma série de pessoas. E vamos trazer, já que nós estamos falando de literatura, vamos pensar nos artistas da nossa época. Os artistas não só escritores, mas como pintores, escultores. Os artistas eles ficaram numa situação muito dividida. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu tô entre Deus e o diabo. Eu tô entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Pensar em barroco é você pensar num camarada com um anjinho aqui e um diabinho aqui. Você já viu esse desenho animado? Vamos trazer para a nossa vida cotidiana. Fiz um pleonasmo agora. Quando você pensa em fazer uma coisa, aí você fica, será que eu estou certa, será que eu estou errada? Quando você está cheio de dúvidas, pensamentos conflituosos, é uma característica barroca. Você pode se considerar nesse momento uma atitude barroca. Eu estou em dúvida se eu fico com o João ou com o Joaquim. Barroca, você é barroca, tá bom? Então, o barroco vai dar essa ideia desses pensamentos conflituosos, porque os artistas, ao mesmo tempo que eles querem pintar aquilo que o Renascimento trouxe, sei lá, um nu artístico, uma pessoa com uma pose talvez um pouco mais sensual, ele tem medo de ser perseguido pela igreja. Então, o que os artistas adotaram? Vão sair pintando anjos e santos. É claro que não sei se vocês já perceberam que nós temos esculturas de anjos e santos mais sensualizadas, né? Uns anjos mais musculosos, né? Você tem, por exemplo, algumas imagens Cristo com o ombro aparecendo. Isso aí é uma tendência barroca. Eu queria estar pintando outra coisa, eu queria estar esculpindo outra coisa, mas vou colocar aqui, tá bom? Então a gente tem, né, essas questões que vão acontecer na Europa e vão influenciar esses artistas, tá? Que vão estar em dúvida e com medo de serem perseguidos. No Brasil acontece a mesma coisa, só que no Brasil a gente vai ter um grande comércio da cana-de-açúcar pipocando aqui, a exploração da colônia e as primeiras cidades sendo formadas. E, finalmente, a coroa encontra o que ela queria, o ouro. Tá? Vamos tentar pensar as características iniciais do barroco, características gerais, tá, gente?
Primeira característica é irregularidade, assimetria nas obras, né? Você não tem mais aquela coisa que o classicismo tinha. Lembra de Camões, que escrevia todos os versos com 10 sílabas? A gente já não tem mais isso, a gente já está num período de irregularidades, um período assimétrico, tá bom? O homem aqui, ele está vivendo dualismo, ele está entre Deus e o diabo, entre o pecado e a santidade, entre luz e trevas, entre vida e morte, sabe? Ele está com medo de pecar, ele quer pecar, mas ele tem medo de morrer, ir para o inferno, tá? Por isso que o artista barroco, para a mulher, o gênero feminino, em cada movimento literário, ela é vista de uma forma. Por exemplo, o barroco vê a mulher como pecado. A mulher é sinônimo de pecado. O cara estava lá rezando muito bem, passou a mulher e peca. Aí ele tem medo de ir para o inferno. Mas Deus, para o barroco, o artista barroco é sinônimo de perdão. Então eu posso pecar 300 vezes, mas eu vou lá pedir perdão a Deus. O medo do artista barroco é a fugacidade do tempo. É o tempo passar e ele não ter tempo de pedir perdão. Então a gente vai ver mais à frente, por exemplo, no Gregório de Matos, que ao mesmo tempo que ele fala, descarto minha tronga que me chupa, ou seja, a prostituta que o chupa, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele fala, pequei, Senhor, me perdoa que eu sou tua ovelha desgarrada. Então o camarada quer pecar, mas ele não pode pecar, porque se ele pecar ele vai para o inferno. Então ele peca e fala, Senhor, me perdoa, eu pequei. Era mais ou menos assim que funcionava. Tem muita gente que faz isso, Deus, tá? A gente vai ter um rebuscamento exagerado, uma linguagem bem ornamentada, né? Princípios entre razão e emoção. Então, falar de barroco é você pensar em pensamentos muito conflituosos e ao mesmo tempo muito pessimistas, por causa da perseguição, né? Eles eram perseguidos, a gente vai para o inferno, não pode fazer nada que tudo vai para o inferno, entendeu? Você vai ter, barroco também é chamado de arte do caos. Esse caos aí que o barroco vai botar. Vamos ter uma fugacidade da realidade, né? O tempo, né? Vamos fugir dessa realidade, né? Vamos ter algo objetivo, subjetivo. E nós temos aí figuras de linguagem que o barroco vai usar e abusar. Metáfora é a mãe de todas, a gente nem conta. Mas a gente tem a hipérbole. Pensar em barroco é pensar em hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero, tá? O exagero barroco. Antítese é a figura dos opostos, das palavras opostas, das palavras antônimas, tá? Hipérbato é uma inversão sintática, né? E paradoxos são ideias opostas. O barroco é composto por duas correntes, a parte literária, né? A tendência literária do barroco é por meio de duas correntes. A primeira corrente é o cultismo, e a segunda corrente é o conceptismo. A gente vai ver um pouquinho agora de cada uma. Bem, o que é o cultismo? O cultismo é um jogo de palavras, tá? É o jogo de figuras de linguagem, é o jogo daquela antítese, da hipérbole, do hipérbato, né? O jogo do paradoxo. Tá? O cultismo ele vai ser cheio de exageros e exuberância, até porque o cultismo ele vai estar mais ligado à poesia do que à prosa. O cultismo ele vai estar muito mais ligado ao poeta Gregório de Matos, que a gente vai falar mais à frente, tá? Vai estar carregado de figuras de linguagem, tá? Vai ter uma forma textual, vai valorizar essa forma, tá? Esse vocabulário precioso, né? Vai ter um preciosismo um vocabulário um pouco mais rebuscado, vai estar pautado na função. Qual função da linguagem? A função emotiva, a questão da emoção, da subjetividade, da pessoalidade, tá? Vai ter uma mistura de sentidos, que é o que a gente chama de sinestesia, sempre fazendo uso de palavras muito cultas, muito rebuscadas, porque a gente está falando de uma corrente que vai pautar o exagero, tá? Um vocabulário extremamente sofisticado. E quem começa isso vai ser Dom Luiz de Gôngora, por isso que é chamado de gongorismo, tudo bem? Já o conceptismo já vai acontecer mais na prosa, é o jogo de ideias, tá? Ele vai ser mais conciso, tá? Vai dar ordens, vai trazer uma reflexão, porque ele vai estar pautado em argumentos. Ele vai ser muito usado pelo padre Antônio Vieira, que vai argumentar em seus sermões para que as pessoas possam aderir a uma ideia. Vai ter um conteúdo textual muito grande, vai desenvolver um pensamento lógico e a função é apelativa.
na ideia, né, na construção de um pensamento, tá? Então ele vai querer que alguém compre uma determinada ideia, tá bom? A construção é uma construção intelectual, cheia de histórias, de alusões, né, de histórias que vão estar ilustrando esse pensamento lógico. Quem começa isso é o Dom Francisco de Quevedo, por isso também é chamado de quevedismo. Já as artes plásticas, né, a arte barroca, né, a produção, né, as pinturas, elas vão ter algumas características também bem interessantes. Primeiro que vai ser um contraste entre luz e sombra, entre o claro e o escuro. E sempre usando cores fortes, muito dourado, muito vermelho, tá bom? Vai ter um desequilíbrio, né? As figuras, os quadros, eles vão ser assimétricos. Enquanto o Renascimento, os quadros pareciam fotografias, as pessoas ficavam paradas assim, no Barroco você já tem um personagem torto representando uma cena, dando uma ideia de movimento, a perspectiva ela não vai ser mais nítida, as formas elas vão perder o contorno, porque o personagem está no meio da escuridão, então você não vê direito, né? As partes das figuras vão ser esses vultos na escuridão. O predomínio vai ser de linhas inclinadas e curvas, tá bom? E vai dar sempre essa ideia de figuras em movimento, de dramatismo, tá? Vai ser sempre muito carregado de expressões dramáticas. Enquanto você via uma pessoa sofrendo numa pintura renascentista, a pessoa toda dura assim como um robô, numa pintura barroca você vê uma expressão dramática muito mais forte. Tá bom? Então essa aí é a característica da arte barroca, do cultismo e do conceptismo.